Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Duas notícias hoje que ganham a capa do jornal Correio do Estado. A primeira trata da investigação autorizada, solicitada pelo Ministério Público Federal ao juiz Odilon de Oliveira, quer dizer, pedido feito à Polícia Federal pela Procuradoria-Geral da República, pela Procuradoria da República, pelo Ministério Público, contra o juiz Odilon de Oliveira. É claro, o jornal estampa na capa, né, porque o juiz Odilon é candidato a governador do Estado e merece esse destaque. No contexto, né, na matéria, na reportagem propriamente dita, consta, né, que o próprio juiz Odilon de Oliveira, então isso é bom que se esclareça, né, para a população, a título de informação jornalística, puramente, e de especulação política, que o próprio está aqui no texto, né, o abre aspas aqui que o próprio juiz Odilon de Oliveira já havia pedido no dia 4 deste mês para abrir inquérito contra si. O interesse maior desta investigação é meu, segundo o juiz, né, no expediente encaminhado às autoridades. A investigação impõe-se, no caso também, para se constatar a eventual falsidade proposital dos relatos apresentados por Gedeão de Oliveira, o primeiro a este órgão ministerial e depois à imprensa, apurar possível prática de denunciação caluniosa ou outro delito por ele, afirmou o procurador Marcos Nassar. Essa história aqui surgiu quando um funcionário, ex-funcionário da Justiça Federal, demitido a bem do serviço público por solicitação do juiz Odilon de Oliveira, foi a um cartório, ele mora em Cuiabá, foi a um cartório em Bauru e registrou uma ação extrajudicial com uma série de denúncias ao juiz Odilon de Oliveira, entre elas a venda de sentença. Foi lá. Este cidadão, Gideão, que é primo do juiz Odilon de Oliveira, ficou puto da vida porque perdeu o cargo e ainda o juiz meteu-lhe uma ação de improbidade de 11 milhões de reais para ele. Então ele deixou se aproximar a época da eleição, poderia ter feito antes, mas deixou se aproximar a época da eleição para jogar esta denúncia contra o juiz. Tentou na justiça, não conseguiu porque não tinha provas,
que não há prova. Então, ele tentou uma delação premiada. Mas como não tinha prova nenhuma, tinha só conversa, não tinha nenhum... A Justiça, a Polícia Federal recusou, né, a denúncia por falta de provas. Aí aproveitou a época da eleição para fazer no cartório, foi no cartório, e lá registrou esta denúncia contra o juiz. E o próprio juiz, quando recebeu a denúncia, que teve um impacto político, a época em que foi publicada, muito recentemente, recorreu às autoridades judiciais e policiais pedindo abertura de inquérito contra ele mesmo. Queria apurar a denúncia, né? Ele considerou, na ocasião, uma armação política, que pode ter sido ou pode não ter sido, mas está aí. Cabe à Polícia Federal investigar, de preferência com celeridade, esta denúncia do Gedeão, para que não paire a menor dúvida. As pessoas falam, não estão aproveitando, o governador, por exemplo, está insistindo, né, que aproveitam a época da eleição para... Mas é claro, aproveitam mesmo. É na época da eleição que surgem essas denúncias, muitas delas sensacionalistas, a maior parte vazias, né, para tentar incriminar, para mostrar para o eleitor. E é bom que mostre para o eleitor fazer o julgamento, ele mesmo julgar em quem que ele vai votar. Tem aí o inquérito já aberto, já com provas substanciais contra o governador Reinaldo Azambuja, contra o governo dele, envolvendo aí a Assembleia Legislativa, envolvendo aí a Assembleia Legislativa através da prisão provisória do deputado Zé Teixeira. Tem o Tribunal de Contas envolvido não o Tribunal de Contas, mas uma pessoa do Tribunal de Contas, um membro do Tribunal de Contas, um conselheiro do Tribunal de Contas também, que foi preso, né, provisoriamente, que é o antigo secretário de Fazenda do Reinaldo Azambuja. Então tem um inquérito já em avançado estado de investigação, que redundou na prisão, né, até do filho do governador, e tem esse inquérito contra o juiz Odilon de Oliveira, que está sendo aberto agora por solicitação do próprio juiz. Então isso tem que ficar bem claro para o eleitor, porque aqui o jogo é para o eleitor, né? Fica bem claro para o eleitor que já existe um processo contra o governador, já está sendo investigado, já inclusive segundo o ministro do STJ, o relator, já existem provas substanciais contra o governador e tal, e esse que vai ser aberto agora por solicitação do Ministério Público Federal à Polícia Federal. Cabe à Polícia Federal agora, na abertura do inquérito, ouvir o próprio Gedeão, né, o juiz e tal, e o que se aconselha nesses inquéritos são a sua celeridade, para que não haja não fique bem claro que não se trata de armação política. Seria extremamente lamentável, né, que se fizesse um inquérito policial tal, apenas para... Mas a investigação é extremamente necessária, principalmente no caso do juiz Odilon de Oliveira, que já se tentou, na própria Polícia Federal, não se conseguiu abrir um inquérito, porque faltava provas. Então, já que o Ministério Público previdente, né, já que o juiz pede, quem não deve não teme, né? Se o juiz temesse alguma coisa, não ia pedir para abrir inquérito, não ia tentar impedir a abertura do inquérito, mas ele fez questão, ele pessoalmente, de abrir inquérito, o que vale um ponto. Agora, a outra notícia é política, mais política partidária, política eleitoral, e que trata da candidatura do ex-senador Adelcide Amaral. Ele
registrou a candidatura dele no último prazo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, ontem, e quer ser candidato ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul. Ele entrou com pedido de registro. O pedido ainda não foi deferido, quer dizer, não foi aprovado, e ele deve substituir César Nicolatti, do PTC. O PTC está coligado com o MDB, do Júnior Mock, que desistiu de tentar tal. Já deve ter sido colocado lá para ser substituído. Delcídio contou ao jornal Correio do Estado que Nicolatti renunciou para ser candidato a deputado estadual. Disse ele que vai fazer o registro e, se tiver algum problema, vai se defender. O problema do Delcídio é que ele foi cassado, né? Senador foi cassado. E a lei é clara, né? Não só a lei da ficha limpa, como a lei da inexigibilidade, a lei eleitoral, é muito clara quando define que, sendo cassado, o deputado que exerce cargo eletivo, tem um castigo de 8 anos a partir do final do mandato. Então o Delcídio teria 8 anos a partir do final deste ano, teria 8 anos sem poder ser candidato de acordo com a lei, a Constituição, a lei e a lei da ficha limpa. Agora, o Supremo Tribunal Federal decidiu este ano revogar esse dispositivo constitucional quando concedeu a um senador de Goiás, Demóstenes Torres, o direito de ser candidato a senador, mesmo tendo sido cassado, na mesma situação do Delcídio. É claro, se permite para um, tem que permitir para outro. Porque como é que fica então? Quer dizer, permite porque o Demóstenes Torres foi cassado e possa ser candidato, e não permite que o Delcídio seja. Então, foi com base nesta decisão do Supremo Tribunal Federal que o Delcídio resolveu entrar com seu pedido de registro para ser candidato a senador. É claro que vai depender de decisões, né, judiciais ainda. O pedido não foi negado, mas ainda não foi aprovado. É claro que ele agora vai fazer campanha, tem aí uns 20 dias para fazer campanha, confia, né, no potencial eleitoral, no reduto eleitoral que ele tem. Pode, né, essa candidatura pode alterar o quadro de candidatos ao Senado, que hoje está mais ou menos definido entre o Nelsinho Trade, que está disparado na pesquisa em primeiro lugar, e o Zeca do PT e o Moca, né, que disputam a segunda vaga. Esta candidatura do Delcídio, se vingar, poderá interferir, impactar essa corrida aí para o Senado, que tem, além naturalmente do Delcídio que entra, tem o Sérgio Arfucci, que tem despontado, tem a Soraya Tronic, que é candidata do Bolsonaro, e tem 2 candidatos disputando a segunda vaga, que hoje o Zeca do PT e o Moca, né, estão tecnicamente empatados na última pesquisa. Não se sabe que resultado vai ter a candidatura do Delcídio, não se pode desprezar, né, o seu potencial em sua abrangência eleitoral, porque ele foi eleito senador 2 vezes e na segunda vez foi festejadamente bem votado. Considerar, né, seria, né, e será mesmo com pouco tempo que há de campanha, será um julgamento da população a sua cassação, que ele considera injusta.
que ele considera injusta. Vamos ver o que vai dar. O candidato a governador do estado, Luiz Orlando de Oliveira, foi o primeiro entrevistado do jornal, do site do Correio do Estado, sobre a sucessão governamental. Pena que a transmissão não tenha sido 100% áudio em determinados trechos da entrevista, foi muito prejudicial à audição, não deu para ver, não vi se ele respondeu sobre esta manchete de hoje do Jornal Correio do Estado, também não sei, a informação que eu tenho é que ninguém perguntou nada sobre isso. O que é mal, né, que podia ter perguntado, para que o juiz tivesse a oportunidade de explicar, né, porque afinal de contas só uma manchete dessa no jornal. Há uma entrevista concedida ao próprio site do jornal e não é feita essa pergunta. Me parece que o que foi destacado pelo jornal foi a caravana da saúde, que o juiz desaprovou. Eu, pessoalmente, acho que a caravana da saúde, ela teve um objetivo que foi alcançado. Pena que não tenha prosseguido a caravana da saúde. A caravana da saúde, ela teve o objetivo de despertar a população de Mato Grosso do Sul para o mais grave, para a prioridade número 1 do serviço público em Mato Grosso do Sul, que é a saúde. O juiz, doutor Abilon, disse que gastou-se muito, e realmente gastou-se bastante. Lamenta que tenha vindo profissionais de fora para atender a caravana da saúde. É realmente lamentável, que poderia ter sido aproveitado os profissionais da medicina aqui de Mato Grosso do Sul, mas ela teve um objetivo, alcançou um objetivo, que não foi apenas o objetivo político partidário, foi um objetivo técnico, que foi esse de despertar. É pena que o governador Reinaldo Zambujo não tenha dado sequência à caravana da saúde e muito menos consequência à caravana da saúde. Porque não ficou o slogan da caravana da saúde que a caravana passava e a saúde ia ficar. O problema é que não ficou a saúde. A caravana passou e passou a saúde, deixando muito pouquíssimo daquilo que poderia ter sido feito no rastro da caravana. Eu tenho como saldo da caravana apenas o centro de hemodiálise de Coxim, que o pessoal tinha que vir de Sonora, Pedro Gomes, Coxim, de toda a região norte, para Campo Grande 2 ou 3 vezes por semana para fazer hemodiálise aqui. E com o centro de Coxim, polarizou na região a hemodiálise. Fica muito mais perto você vir de Sonora a Coxim, de Pedro Gomes a Coxim, do que a Campo Grande. Mesmo assim, esse centro de hemodiálise poderia ter sido esparramado, né, para outras regiões. Infelizmente ficou só lá. O Hospital Regional de Dourados, que foi iniciado no finalzinho do governo do André Cucinelli, a pedra fundamental foi colocada ali, no finalzinho do governo. A primeira ordem de serviço foi dada no governo do Pucinelli, parou também. Agora me parece que vão recomeçar. Tal. O Hospital do Trauma, que durante todos os governos anteriores foi o governo do Zeca, do Pucinelli, começou e não andou, tal. Foi inaugurado agora no final do governo, mas não foi uma obra do governo estadual, uma obra da própria Santa Casa com recursos federais e pouquíssimos recursos estaduais. Então são coisas que tem que explicar. Realmente poderia ter sido feito muito mais e poderia ter sido feito muito mais até sem a caravana da saúde. A caravana foi apenas uma motivação, foi apenas uma referência, né, para demonstrar o interesse do governo no programa de saúde. Infelizmente não teve sequência e a consequência é isso que está aí
muito pouco na área de saúde, dando razão ao juiz em desaprovar a caravana. Espera-se que ele eleito faça algo que seja superior ao propósito do governador Reinaldo Azambuja em criar as caravanas da saúde. Além da entrevista ao Correio do Estado, o juiz Odilon de Oliveira dá entrevista neste momento à FM Capital, programa do Joel Silva. O PT, avaliação política, me parece, né, tudo caminha, e as pesquisas indicam isso, para um segundo turno entre o Bolsonaro e o Haddad. O meu candidato que eu vou votar no primeiro turno, é o Ciro Gomes. Fica extremamente difícil, né, escolher entre Bolsonaro e Haddad. Não que eu pessoalmente tenha alguma coisa contra o Bolsonaro, contra o Haddad, muito pelo contrário. Eu tenho, por eles e pelo que eles estão exercendo hoje, o papel que eles exercem hoje, o maior respeito e a maior consideração, não só por ele, mas como por todos os candidatos à presidência da República, que encarando aí o mau humor de setores da sociedade que são contra a eleição, que são contra a democracia, decidiram competir para presidente da República e garantir a eleição de 7 de outubro. Ainda há muita água a rolar, a passar embaixo da ponta até 7 de outubro, mas eu acredito piamente que a eleição esteja garantida. Que a eleição, e a minha grande preocupação era essa, né? Vai haver eleição ou não vai haver eleição? A maioria não tinha dúvida, mas eu tinha muita dúvida, até porque há um movimento, uma conspiração muito grande contra essa eleição, e que não parou nas facadas que foram dadas covardes, né, que foram dadas no Bolsonaro. Não parou aí, não. Não estranhe você que se acontecer coisa mais grave ainda, antes do dia 7 de outubro. Há um movimento muito forte dos intervencionistas, chamados intervencionistas, contra o processo eleitoral. Até digo que o principal beneficiário das facadas no Bolsonaro foram esses fanáticos, né, que são contra a eleição, esses que querem golpe militar. Esse pessoal, longe de mim inculpá-los pelo incidente, pelo atentado, longe de mim, mas eles foram, já falei, vou repetir, os principais beneficiários do atentado contra o Bolsonaro, porque o objetivo deles é criar um estado de anarquia para impedir a eleição, para provocar o golpe, no qual tem sido um dos articulistas principais, esse general Mourão, que é candidato a vice, que também é contra a eleição. Ele é contra a eleição, ele já falou aí em constituição de notáveis, já falou em autogolpe a ser dado pelo próprio Michel Temer, então já falou em tudo isso aí, tomando a palavra do Bolsonaro, que tem se mostrado muito equilibrado nessas suas posições relativas à democracia. Tem se mostrado, né, um democrata, tem assumido essa condição democrática, não sei até onde vai. Agora eu fico preocupado num segundo turno entre Bolsonaro e o Haddad. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele é de extrema direita e assume isso, faz um proselitismo da extrema direita, é um populista de extrema direita, e do outro lado nós temos a representação do populismo de extrema esquerda, né? Esquerda lá, e que também é extrema. Quem não é extremo aqui são os outros, né? Tirando o Boulos, que é de extrema esquerda, você vai ter aí um Ciro Gomes que não é nem extrema esquerda nem extrema direita, vai ter
Alckmin, que também é um neocentrista e que tem até o apoio do Centrão. Então, a grande preocupação, eu tenho uma preocupação nesta disputa entre... para saber quem é, qual é a situação, qual é do ponto de vista do fanatismo, qual é o mais, qual é o menos. Fica difícil. E eu, desde o começo, tenho dito aqui que prefiro uma solução de centro-esquerda, de liberal, menos populista. Está na hora do Brasil deixar o populismo de lado, populismo de esquerda, populismo de direita, e partir para um governo de centro, né? Como foi o governo do Fernando Henrique Cardoso. Governo que não tenha nenhuma manifestação de ódio, né? Como está tendo essa eleição, tanto do lado da esquerda como do lado da direita. Então eu tenho essa preocupação. Tenho razões de sobra para ter essas preocupações. E não vejo uma pacificação do Brasil com esses dois candidatos no segundo turno. Não vejo. Vejo maior, né, um caos bem maior com essas duas candidaturas colocadas no segundo turno. Mas é o povo que vai decidir, é o povo que sabe o que quer. E aí é nisso que eu aposto, exatamente na competência, na consciência do eleitor em escolher o melhor. Agora, tudo caminha para para uma encruzilhada, que seria um segundo turno entre o Bolsonaro, populismo de direita, e o Haddad, que seria a reencarnação do Lula no populismo de esquerda. Então isso aí é muito ruim e esperar, né, que seja apenas um presságio, que não seja o que realmente vai acontecer para a eleição de 2018. Muito bem. Continuando hoje com as entrevistas dos candidatos ao Senado no programa Tribuna Livre, que a gente apresenta todos os dias aqui às 6h40 da manhã, hoje a gente vai ouvir o candidato ao Senado do PCdoB. É o professor Mário Fonseca, né? Ele que é o entrevistado de hoje, logo depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul.
Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, a gente vai direto à entrevista do dia. Participam da entrevista Marcos Faria, Carmen Sestari e Benhur Ferreira. O entrevistado é o candidato ao Senado do PCdoB, professor Mário Fonseca. Estamos recebendo nesta manhã aqui nos estúdios o candidato ao Senado pelo PCdoB, o Mário Fonseca, quem agradeço a presença aqui no programa Tribuna Livre. Candidato eleito, quais as prioridades para ajudar o nosso país e, claro, o nosso estado do Mato Grosso do Sul? É um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu. Bom dia, Marcos. Bom dia, Carmen. Bom dia, Benhur. Bom dia a todos os ouvintes do Tribuna Livre, espaço democrático, né, tradicional aqui do rádio em Campo Grande. Primeiro, assim, eu quero dizer que eu sou candidato, nem estou candidato, mas não por uma questão de desejo pessoal, né? Eu tenho uma trajetória construída, né, militando no Partido Comunista do Brasil, no PCdoB desde os 16 anos, já são 28 anos, né, de militância ininterrupta. Sempre meus pais atuaram na resistência à ditadura militar, na luta pela volta da democracia. Eu, desde tenra idade, participo desde os movimentos também da Igreja Católica, né, lá aprendi a ter apurei essa sensibilidade social para a questão social, atuei no movimento estudantil, na advocacia também, aqui no Mato Grosso do Sul, fui de 2 comissões auxiliares, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Defesa das Prerrogativas, a Comissão de Defesa da República, da Democracia e de Reforma Política. Ajudei a fundar aqui o Comitê Memória, Verdade e Justiça, que auxiliou a Comissão Nacional da Verdade trazendo a lume, né, diversos casos de violações de direitos humanos no período da ditadura, mas naquele período alvo, né, do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Ajudei também a organizar, coordenar a Frente Brasil Popular, fui superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral, autarquia ligada ao Ministério de Minas e Energia, até o último dia do governo da Dilma, né? Pedi exoneração no mesmo dia, por lealdade, né? Porque também nós não estamos aí nessa caminhada necessariamente em busca de cargo, né? Cargo pra gente é encargo. Então, o primeiro compromisso que eu tenho colocado, né, na minha caminhada aí como candidato a senador é defender a revogação dessas medidas nocivas à classe trabalhadora brasileira e ao Brasil, né? Que foram essas medidas, as medidas do governo, ao nosso ver, ilegítimo do Temer. A emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos investimentos, não gastos, né, investimentos em educação, saúde e assistência social, e deixou livre o gasto financeiro, que remunera 10 mil rentistas de dentro e de fora do país, uma minoria rentista, parasitária, que abocanha já hoje já mais da metade do orçamento da União, compromete os estados e os municípios, e que fez uma reforma que nós preferimos chamar de reforma trabalhista, que na verdade restitui o Brasil à República Velha, né? Quiçá a escravidão, retirando direitos históricos, prometendo gerar empregos, quando na verdade nós já estamos aí às portas de 14, 15 milhões de desempregados no nosso país. Claro que não dá para atribuir também a responsabilidade a uma pessoa só, não é só uma questão do Temer, mas é um processo que nós estamos vivendo aqui de desnacionalização da nossa economia, perda de soberania, perda de direitos e restrições às liberdades democráticas. O próprio processo eleitoral comprometido, né, com prisões assim, com timing político que chega a ser assustador, né, muita coincidência, quando na verdade se retira do povo a capacidade de decidir. Então também pretendo, como senador, ele representa a unidade federativa, quem representa o povo, o princípio da soberania popular é o deputado federal, eu pretendo também defender o nosso estado, seja quem for o governador, o presidente, quem for também os prefeitos, né? Articular União, estados e municípios e buscar trazer benefícios, buscar recolocar o estado nos trilhos do desenvolvimento, que é crescimento econômico com salvaguarda ambiental e social. Então é lutar por um projeto de desenvolvimento sustentável para Mato Grosso do Sul, aproveitando o seu potencial,
a diversidade de potenciais também de desenvolvimento econômico, porque se o Brasil também tem as suas diferenças e desigualdades regionais, aqui no nosso estado também, cada região também tem o seu potencial. Num lugar vai ser mais a indústria do turismo, no outro vai ser mais o agronegócio, que nós também achamos importante, né? Mas, por exemplo, nós também já achamos que esse setor tem defensores demais, né? Não que nós vamos dialogar com todos, com as forças econômicas, sociais. Eu não quero ser senador do PCdoB, eu sou senador pelo PCdoB, mas senador da sociedade. Dialogar amplamente, construir mediações, por exemplo, nessa questão dos conflitos indígenas, respeitar o direito também do proprietário de boa-fé, né? A Constituição deu até uma saída equivocada, né? Indenizando apenas pelas benfeitorias e não pela terra nua, mas procurar resolver essa questão também para o lado dos nossos irmãos indígenas e também garantir também a eles uma indenização por tudo que foi usurpado ao longo de décadas e décadas pelo próprio Estado, né, que titulou essas propriedades e que foi parceiro na usurpação de bens, de terras dos povos indígenas. Então, Mário, desculpa interrompê-lo. Claro. Pensando na tua candidatura, mas também pensando no projeto nacional, a Manuela Dávila é vice do Haddad. E as últimas pesquisas mostram que a candidatura Haddad tem crescido. Sim. Há a possibilidade, primeiro, da Manuela Dávila vir aqui até o Mato Grosso do Sul, eventualmente no ato da tua campanha, e qual é a tua expectativa em relação à eleição nacional? Você acha que esse crescimento pode te ajudar também na tua disputa pelo Senado? Sim, embora que nós não estamos numa coligação que repete, né? A coligação nacional, porque é da tradição do Brasil, assim. Teve um período só que foi imposta a verticalização, que eu acho que não se coaduna, né, com a realidade brasileira. O Brasil é um país muito complexo, muito diverso, né, regionalmente, econômica, culturalmente e politicamente. O próprio povo, né, faz o seu raciocínio. Tem gente que acha que é incoerência, eu não acredito nisso, né? É reflexo dessa democracia multicor que a duras penas a gente vem lutando aí para que se amplie. Então, assim, aqui nós estamos coligados com PV e com Rede, né? Uma coligação que nós temos, assim, nos sentimos honrados de participar. Tem o Marcelo Bluma, né, como candidato a governador, a professora Ana Bernardelli da Rede como vice e eu como candidato único a senador, né, porque é uma coligação também que nós temos pouco tempo de TV, poucos recursos, condições muito desiguais, mas no plano nacional nós também, o PV e a Rede vão fazer campanha para a sua candidata, que é a Marina, que tem o nosso respeito também, mas nós estamos na campanha do Haddad e Manuela. Nós estamos lutando muito para trazer a Manuela. Ontem e hoje, inclusive, cheguei a falar com ela mesma, e o problema é o seguinte: campanha muito curta, né? E teve todo esse processo também da substituição, né, do Lula pelo Haddad, do Lula pelo Haddad, e também o ingresso daí da Manuela na chapa como candidata a vice. Então ficou tudo muito apertado, mas nós estamos aí para obter uma resposta de hoje para amanhã. Acho que ajuda, né? Embora, assim, nós somos Haddad e Manuela, né? A candidata a vice é do nosso partido, nós somos partícipes desse processo também desde 89, a primeira campanha do Lula, então não teria como também virar as costas agora. Queríamos uma unidade mais ampla, até para além da esquerda. Não deu, tentamos unificar toda a esquerda, centro-esquerda também não foi possível, fomos para a unidade ideal, né? Não ideal, mas a unidade possível. E de maneira que eu acredito que pode beneficiar sim a nossa candidatura. Bem, você que está nos ouvindo, nos acompanhando, estamos conversando com o candidato a senador pelo PCdoB, o Mário Fonseca. Candidato, o senhor mesmo falou aí a respeito de pouco tempo, né? Principalmente na TV, horário no rádio. Como levar a sua proposta, seus projetos para a população? O que está sendo mais importante nessas eleições de 2018 com relação ao espaço? Porque diminuiu, inclusive, o número, o tempo, né, de se fazer a campanha eleitoral. Antes eram 90 dias, tinha mais tempo, era mais tranquilo. Hoje também recurso financeiro, né, diminuiu muito para todos os partidos. Sim. Então, claro que hoje existe uma dificuldade maior em levar as propostas para a população do nosso estado do Mato Grosso do Sul. Como é que está o seu trabalho com relação à campanha? Então, é um trabalho muito difícil, muito duro, né? Por exemplo, nós chegamos agora há pouco, voltando lá de Dourados, fomos acompanhar o Marcelo Bluma lá no debate realizado lá entre os candidatos a governador. Mas assim, de fato, o tempo exíguo, né, de campanha
diminuiu o tempo, inclusive, também do programa eleitoral, né? E os grandes partidos monopolizaram, né? Pegaram quase todo o tempo para eles. Você tem alguns segundos ali para passar uma mensagem, umas poucas inserções em comparação aos outros. Nós temos também esse recurso das redes sociais, isso tem ajudado bastante, é uma das campanhas assim mais presentes, né, na rede social. Embora nada, o peso, né, da TV e do rádio é muito grande ainda, e também a questão presencial, que aí é a nossa dificuldade, né, porque de fato esse fundo especial de financiamento de campanha, também como tempo de TV, os grandes partidos acabaram, os 3 maiores, concentrando para si, né, e nós, o pouco que temos, existe essa prioridade, que é a sobrevivência institucional, né, de todo partido, do nosso, que é uma luta já de 96 anos para mais de 60 na clandestinidade, ou na ilegalidade, ou na semiclandestinidade. Então, para a gente é muito caro, né, essa luta pela existência institucional do PCdoB. Então, também existe essa prioridade também de eleger deputados federais, que é o que conta, inclusive, para você ter tempo de TV, acesso ao fundo partidário, ao fundo especial de campanha, e também para você funcionar contento dentro, né, da própria Câmara dos Deputados. Mas, assim, é pouco recurso e nós estamos sendo levados pelas pessoas. Isso que é gratificante, né, nessa jornada, e eu quero aqui agradecer muito o apoio espontâneo que vem de todo o Estado, lugares que eu não fui ainda, que eu não poderia ir. Antes, né, você mesmo disse, 90 dias, dava para você ir uma vez, voltar, né, fazer na reta final, e agora é essa dificuldade. Mas não só a militância do PCdoB, mas assim, as pessoas que nos conhecem, né, nós temos atuação junto à cultura, temos diálogo com a academia, né, temos diálogo com os movimentos agrários, com o movimento sindical, né, com pequenos e médios comerciantes também que estão nos apoiando. Então essas pessoas vão sendo um pouquinho assim o Mário Fonseca também nos bairros de Campo Grande e nos municípios do interior do estado. Mário, para a gente ir finalizando, quando você tocou em várias políticas públicas, mas digamos assim, qual que vai ser sua marca como senador? Você se imagina o senador da República, como é que você pretende exercer teu mandato? Que pontos você priorizaria? O que você acha que é mais importante o senador pelo Mato Grosso do Sul estar colocando na agenda nacional, Mário? Então, eu tenho uma formação assim, bastante, como é que eu vou dizer, generalista, né, de querer lidar com os diversos temas. Eu acho que o que a gente precisa, junto com esse processo que nós falamos de retomar o primado, né, da democracia, do povo ter a palavra final, nós temos uma preocupação muito grande com a questão da economia. O Brasil precisa, porque não adianta você também falar, e eu tenho as minhas prioridades, por exemplo, eu quero lutar por uma reforma urbana, estamos aqui com o Reviva Centro, né, que é um projeto de revitalização do centro. Aliás, o centro precisa, acho que até precisa de mais, né? Um projeto de revitalização é muito mais amplo, trata-se de povoar o centro, né? Tem estudos que dizem que cabe 15 mil residências na área central, precisa dar vida ao centro, né? O centro é um patrimônio de toda a cidade, dá para ter moradias para pessoas de renda maior e até de baixa renda, né? Tem espaços para cultura, tem um comércio mais vivo, né? Nós lutamos por isso também, mas nós queremos também, eu estou defendendo o Vitaliza Bairros, né? Que é também, porque eu não falo nem revitalizar, porque tem bairros aí da periferia que nunca teve saneamento, não tem asfalto, não tem praça, não tem... a mobilidade urbana, ela é, assim, uma catástrofe, né? Porque, assim, penaliza o trabalhador, né? Nós temos uma Campo Grande que pode crescer para dentro, né? Nós temos, assim, vários municípios com carências e eu pretendo fazer esse elo, defender a questão do crescimento econômico a partir de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, se tem uma prioridade, é lutar pela ciência e pela tecnologia. Nós estamos vivendo a época da indústria 4.0, nosso país se desindustrializou, nós precisamos retomar a industrialização, ter uma política industrial, para daí gerar crescimento econômico, gerar receita, para aí sim, né, você investir pesado em educação. Para isso tem que revogar essa emenda constitucional 95, garantir direitos para o nosso povo, fazer uma reforma tributária progressiva que desonere a produção, o consumo e o trabalho e a classe média, né, taxar grandes fortunas, mas não só, lucros e dividendos, fazer uma reforma educacional que universalize a educação como direito. Nós temos lá o caso do nosso governador no Maranhão, do PCdoB, o Flávio Dino, né, alavancou o desenvolvimento a partir também do desenvolvimento do investimento em educação,
porque valorizando o professor, mas também substituindo escolas deterioradas, escolas de taipa por escolas de alvenaria, né? Então, essa preocupação com a questão social, né, com o desenvolvimento sustentável, porque com tecnologia também você minimiza impactos ambientais, né? E salvaguardas sociais. Eu acho que a gente não pode abrir mão dos direitos do povo, tinha que ser ampliado e não retirado. Bem, nós conversamos aqui nesta manhã de terça-feira com o candidato a senador pelo PCdoB, Mário Fonseca, quem agradeço mais uma vez a presença aqui no programa Tribuna Livre, desejando aí uma excelente semana. O microfone é à sua disposição para despedir dos nossos ouvintes. Eu agradeço aí a oportunidade e eu quero me dirigir aí a você, ouvinte, você que está sem esperança na política, mas a política depende da sua participação. Não tem salvador da pátria, não é presidente, não é candidato a senador, candidato a governador que vai salvar a pátria sozinho. O Brasil é uma construção coletiva. O que nós temos, embora não seja suficiente, foi fruto da luta do nosso povo. Então eu quero ser porta-voz disso. Hoje nós estaremos inclusive inaugurando a tribuninha participativa, né? Vamos colocar lá uma tribuna e uma caixinha de som itinerante, né, nos terminais, nos pontos da cidade, no centro, para dialogar com a população e abrir o microfone à população, porque é assim que vai ser o nosso mandato participativo, com canais, né, para ouvir a população através da internet, mas também presencialmente. E no município, não falar só com o prefeito, né, falar também, não reunir claque só para aplaudir, abrir o microfone à população, dar voz ao povo. Eu quero ser a voz do povo de Mato Grosso do Sul no Senado Federal. Esse foi então o candidato a senador pelo PCdoB, Mário Fonseca. Nosso muito obrigado mais uma vez.